Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o Clemente Misericordioso. Vamos apresentar o resumo do sermão de sexta-feira do nosso amado Califa, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Allah seja seu ajudante, o quinto sucessor do Messias prometido al-Islam. No sermão de hoje, Jesus continua a narrar relatos sobre a vida de Hazrat Usman Raziyallahu Anhu, que era o terceiro Califa. Jesus também contou incidentes como surgiu a desordem no tempo de terceiro califa, Hazrat Usman radiyallahu anhu. Vamos lá ver o resumo. Sua Santidade, Hazrat Mirza Masroor Ahmad diz que continuaria citando incidentes da vida de Hazrat Usman radiyallahu anhu e a desordem que surgiu durante seu tempo. Os rebeldes procuravam fazer com que Hazrat Usman abandonasse o seu manto de califa. Porém, Hazrat Usman diz que isso não era possível. Os rebeldes continuaram nesta tentativa por 20 dias, mas Hazrat Usman disse que não podia remover o manto que Deus lhe havia concedido. Ele tentou explicar os rebeldes, aconselhando-os a deixar seus caminhos, mas como eles não desistiam, Hazrat Usman disse que chegaria um momento em que ele partiria e eles se deparariam com grandes dificuldades, como bem seria o caso mais tarde. Após 20 dias, vendo que não tiveram sucesso, os rebeldes decidiram manter Hazrat Usman em sua casa e cortar todas as linhas de abastecimento para ele. Ao fazer isso, eles esperavam que Hazrat Usman cedesse às suas exigências. Ao mesmo tempo, os rebeldes começaram também a impor dificuldades a outros muçulmanos, a ponto de ninguém pode deixar suas casas desarmado por medo com sua própria segurança. Hazur diz que ao ouvir isso, Hazrat Ali foi à casa de Hazrat Usman e explicou aos rebeldes que o que eles estavam fazendo era muito errado e eles deveriam desistir disso. Entretanto, os rebeldes disseram que não permitiriam que uma única gota de água chegasse a Hazrat Usman. Então, até Hazrat Habiba, uma esposa do santo profeta ﷺ, foi com alguma água e tentou arguir com os rebeldes, mas eles começaram a atacar a mula em que ela montava e não deixaram-na entrar. Essa foi a maneira como os rebeldes trataram até mesmo a esposa do santo profeta ﷺ. Ao ver isso, os muçulmanos perceberam que não havia nenhum benefício em argumentar com estes rebeldes. Hazur disse que quando tudo mais estava falhando, os rebeldes chegaram ao ponto de começar a jogar pedras na casa do califa no meio da noite, esperando que alguém de sua casa lhes atirasse uma pedra de volta e então eles conseguissem algum pretexto para atacá-lo diretamente. Entretanto, Hazrat Usman havia instruído a todos para não retaliar de forma alguma. Vendo que os rebeldes estavam procurando uma desculpa para matar Hazrat Usman, os muçulmanos se reuniram em torno de sua casa e ficaram de guarda. Entretanto, Hazrat Usman disse a eles que não deveriam colocar suas vidas em perigo, pois os rebeldes só tinham problema com ele. Mesmo assim, os muçulmanos começaram a incentivar uns aos outros a defenderem o Islã e o Califa. E grandes exércitos muçulmanos das outras cidades começaram a se preparar para vir ajudar na defesa. Hazur diz que ao ver o fervor dos muçulmanos e sua iminente chegada também de outros locais, os rebeldes ficaram preocupados com o seu próprio bem e concluíram que tinham que agir rapidamente em sua tentativa de matar Hazrat Usman. Assim, numa noite, os rebeldes atacaram a casa de Hazrat Usman. Havia alguns companheiros fora de sua casa que defenderam-na corajosamente. Hazrat Usman os aconselhou que havia propósitos maiores que ainda estavam por cumprir e, portanto, eles não deveriam pôr suas vidas em perigo. Os rebeldes atearam fogo e incendiaram o portão de frente da casa. Ao ver isso, os companheiros restantes pegaram suas armas e foram em direção aos rebeldes. Apesar de serem poucos, os companheiros lutaram corajosamente. Hazur diz que continuaria a falar
destes incidentes futuramente. Hazur fez novamente um apelo para orações pelos Ahmadis no Paquistão, que enfrentam condições cada vez piores, e solicitou orações pelos Ahmadis da Algéria também, onde a situação novamente está piorando. No final, Huzur liderou a oração de funeral de alguns membros da comunidade, a saber, Sr. Molvi Muhammad Najib Khan, Sr. Nazir Ahmed Khadim, Sr. Al-Haj Dr. Nana Mustafa Boateng de Ghana e Sr. Ghulam Nabi.